Ontem, quando estávamos vindo, né? Ontem não, que já é de madrugada, né? Antes de ontem, então, né? Já é outro dia. Então, antes de ontem, quando estávamos vindo da congregação, né? A Igreja Pentecostal Deus e Amor, passou dois jovens por nós. Até agora eu não me esqueci o nome desse jovem, Davi, né? Vinha dois jovens, né? Uma rua muito escura, qualquer outra pessoa que não tivesse no espírito não passaria nem por aquela rua ali, ainda mais vendo esses dois jovens da forma que eles vinham, né? Dois jovens, um de chapéu, né? Esse é o Davi. Vou falar do primeiro. O primeiro vinha um cachorro com ele sem blusa, uma tatuagem aqui no braço, né? Sem blusa, uma tatuagem aqui no braço. E ele acho que já estava completamente drogado pelo semblante dele, né? Ele vinha assim com o semblante meio caído, o olho meio baixo. E este, que é o Davi, vinha atrás, né? De chapéu, o olho meio assim, coisado assim, meio baixo também, né? E o Espírito Santo disse assim, quando passou o primeiro, né? Quando passou o primeiro, que um veio na frente e o outro vinha atrás, né? Um vinha na frente e o outro vinha atrás. E o Espírito Santo bradou no meu coração para isso, né? Quando eu cheguei em casa, né? Já você vai entender. Quando eu cheguei em casa, né? Durante a madrugada, a gente já ia dormir. Minha esposa já estava até deitada para dormir. E eu perguntei para Deus. Iniciei um jejum e perguntei para Deus: por que o Senhor mandou parar o primeiro e o segundo e deixou o primeiro passar direto, né? E o Senhor respondeu: o primeiro não iria dar ouvidos. O primeiro não iria dar ouvidos, está com o coração endurecido e a mente cauterizada. E eu precisava falar com o segundo. É tanto que quando começamos a falar com o segundo ficou parado aqui. Esse, o Davi, ele ficou parado aqui, ouvindo. Eu aqui, ele aqui bem pertinho, né? E o outro, ó, se saiu, né? Se saiu e ficou sentado, ficou mais pra frente. Ficou sentado assim. Não quis se aproximar de jeito nenhum, né? Já eu vou estar dando continuidade a esse fato que aconteceu, mas antes eu quero deixar para a meditação dos irmãos Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Isso se tratando de Deus. Isso me veio agora com essa passagem. Que incrível isso. Deus é tremendo. E foi justamente o que eu falei para aquele jovem, né? No decorrer da história, no decorrer da conversa, foi o que eu falei para aquele jovem. Eu parei aquele jovem, né? O Senhor já tinha falado que o recado era para ele. E eu parei ele, né? Como quem vai abordar alguém assim para roubar, né? Só que foi o contrário. Foi eu que parei ele por ordenança de Deus. Assim, diz: para ele, para esse jovem, você vai falar tudo aquilo que eu colocar na tua boca para falar. Daí quando eu se aproximei dele, eu senti uma presença muito forte, do Espírito Santo de Deus. E na hora que ele falou que estava só pela conversa já estava mais aliviado, o mal se retirou dali, né? Naquele instante, né? E comecei a falar o seguinte para ele: eu não te conheço. Eu te conheço? Ele não me conhece. Então olha, eu não te conheço, a gente não ia vir nem por esta rua, né? Mas Deus mandou falar algo para você. Seja lá o que você fosse fazer, se drogar, se prostituir, né? E para mim falar isso para uma pessoa que eu não conheço, irmão, pensa numa coisa, né? Agora que eu tô parando para pensar nisso, né? Imagina você parar uma pessoa na rua e dizer: rapaz, se você ia roubar, se você ia fazer isso, né? Se fosse da carne, a pessoa disse: mano, tá ficando doido, eu não sou ladrão não sei o que, né? Então, falando pra ele assim, seja o que você for fazer, se você for se drogar, se você for roubar, se você for se prostituir, se você for fazer qualquer coisa, não faça, porque Deus está te dando livramento. Aí depois Deus deu o discernimento. Se fosse drogar, vai morrer de overdose, Se fosse prostituir, vai acontecer um laço. Meu irmão, tá tudo cercado para ele. Se ele fosse se drogar, ia morrer de overdose. Se ele fosse se prostituir, seria um laço, né? Já você vai entender.
seria um laço, né? Isso eu falando para ele sem nem ouvir ele falar nada, né? Será um laço onde pessoas, vai ser armado um laço para te matarem. E se você for roubar, você vai ser preso. Se você for roubar, você vai ser preso. O que eu te digo é: te aproxima do Senhor, procura uma igreja, né? E ele falou até: eu tenho vontade de ir para a igreja tal. E eu falei: irmão, essa igreja é tão longe, procura uma igreja perto aqui para ouvir a palavra de Deus, né? E explicando para ele o que iria acontecer. E ele pegou, em seguida, quando ele começou a falar, ele falou tudo baseado no que o Senhor falou, né? Ele falou: irmão, eu tô roubando demais. Não foi assim? Roubando demais. Já tomei 7 tiros. Foi? Tomei 7 tiros. E eu sinto que não sei quem tá armando as coisas pra mim. Foi uma coisa assim, foi? Foi. Então aí depois comecei a falar de novo da palavra de Deus pra ele. Olha, procura uma igreja perto de você, né? Tô aqui encurtando, né, irmão? Porque vou falar tudo, né? E até agora o nome desse jovem não saiu da minha cabeça: Davi. Né? Eu cheguei até a pegar a caneta para anotar o nome dele, e eu disse assim: eu não vou me esquecer, não vou me esquecer do seu nome. E até agora, isso aconteceu antes de ontem, né? Que é de madrugada. Então, antes de ontem, quando a gente estava vindo da igreja, que a gente vai, né? Quem viu aí o vídeo anterior, né? O percurso, o caminho para IPDA, né? Ali é porque eu fui de bicicleta, mas quando eu vou com a minha esposa, a gente vai a pé, né? Caminhando, dá 30 e poucos minutos, um pouco mais de 2 quilômetros, né? E a gente vai e à noite, quando a gente volta, nas ruas que a gente entra ali, meu irmão, é só nós e Jesus Cristo, né? E a partir da próxima escola bíblica, o pastor já falou que quem quiser, né? Claro que não é obrigado, quem quiser vai ficar até um pouco mais tarde para quando terminar, ficar para orar quando terminar o culto, né? Ele falou. Então ele falou assim: irmão, ore por mim, né? Eu perguntei o nome dele, ele falou o nome dele, até agora não me esqueci o nome dele: Davi, né? Quando eu cheguei em casa, né? Como falei que tinha iniciado o jejum, né? Eu tive algo muito forte desse jovem morrendo, né? Então, se você que está aí do outro lado puder, né, orar, eu não posso obrigar, e também eu não quero que você peque, né? Vigie, dizendo que vai orar e não ora, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Eu vou orar, não se preocupe não que eu vou orar, e acaba não orando, pecando, mentindo, né? Eu vou orar, e acaba que não ora, né? Então, se você puder, e se lembrar, né? Apresente esse jovem, né? Presente esse jovem em oração, né? E durante a madrugada, né? Me veio esse jovem morrendo, sendo assassinado porque não deu ouvidos à palavra do Senhor, né? E como eu falei para ele, né? Olha, Deus é justo. Ninguém vai se aproximar para ele, isso eu dizendo para ele, né? Para Davi. Olha, jovem, ninguém se aproxima de Deus, né? Deus, ele é justo. Ninguém vai se aproximar de Deus e dizendo assim: Senhor, por que tu não me deu uma chance? Por que tu não me deu uma oportunidade? Eu estou aqui te falando o que não é para tu fazer. Eu nem te conheço. Eu estou aqui falando o que não é para você fazer, né? Aí vem essa passagem aqui, né? Aqui se tratando de Deus, o cântico de Moisés aqui se tratando de Deus, ó. Deus, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Sabemos que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e se converta, né? Deus, ele deu a oportunidade para ele. E quando eu cheguei em casa durante a madrugada, né, me veio isso desse jovem morrendo. A gente não assistimos jornal, a televisão que tem aqui, nem antena tem, arranquei a antena, não sei quanto tempo que a gente nem sente falta, né? Não assistimos jornal, né? O que acontece é de às vezes estar mexendo aqui nas redes sociais e passa, né, uma notícia, uma coisa assim. E o que me veio, né, a visão foi de eu ligava um jornal, que a gente até acha estranho, porque a gente nem assiste jornal, e aparecer justamente esse jovem assassinado e tal, e eu começava a chorar, né? E eu perguntava para Deus por quê, e o Senhor dizia que é porque ele não deu ouvidos, né? Então ninguém se apresenta diante de Deus,
né? E culpa Deus. Por que o Senhor não me deu uma chance? Por que o Senhor não enviou os teus servos para falar comigo? Por que o Senhor não fez isso? Quer botar Deus na parede, né? Parece que Deus é que está errado. Então, como eu disse para ele, olha, ninguém se apresenta diante de Deus e acusa Deus de nada não, porque Deus ele é justo. Tá? Quando você, Davi, quando você morrer, essa carcaça ré aqui vai ficar aqui na terra. E a tua alma vai para onde? Só tem dois caminhos, o céu e o inferno. Então, o que você ia fazer, meu amigo? O que você ia fazer, jovem? Não faça, porque Deus está te dando livramento. E procure uma igreja. Procure uma igreja e se conserve diante de Deus, porque Deus ele está te dando livramento, né? E quando ele falou que já tinha tomado 7 tiros, aí, meu Deus ele é justo demais. 7 tiros, a pessoa ainda está viva, meu amigo, e ainda fazendo coisa errada, né? Quando ele falou, eu já tomei 7 tiros, eu tomei, não sei nem, me lembro nem como foi que ele começou a falar. Eu sei que de repente ele falou, né? Baseado no que eu falei, depois quando ele foi falar, ele falou, eu já tomei, né? Eu tô roubando demais, né? Já tomei 7 tiros, né? Sinto que as pessoas estão armando pra mim, não sei o que. Então, meu irmão, mais prova do que isso, mais prova de que Deus é justo. O rapaz tomou 7 tiros e ainda tá vivo, né? E não se conserta, meu irmão. Não se conserta, não procura Deus, né? Mas na hora, eu tenho certeza que na hora que estava lá na cama, devia ter clamado por Jesus, clamado por Deus, né? Senhor, me socorre, né? E quando sai daquela situação, não quer conversa com Deus, né? Então, infelizmente, é o problema de muitos, né? Quando está aqui numa situação, clama a Deus, né? E quando Deus o tira daquela situação, nem quer conversa mais com Deus, nem se lembra de Deus e volta a praticar as mesmas coisas, né? As mesmas coisas, como eu falei no começo do vídeo, eles vinham completamente drogados, né? Quando eu até comentei com a minha esposa, meu Deus, chega, meu coração se apertou, né? Quando eu encostei assim nisso aqui dele aqui, peguei a minha mão assim, encostei nisso aqui dele aqui, meu irmão, eu senti os ossos dele, Então, você que puder estar apresentando ele em oração, né? Então, Deus ele já o alertou, já, e ele está ciente disso, né? Se Deus o livre e guarde, acontecer algo com ele, né? Que temos que ir para a palavra de Deus, que nem Deus ele tem prazer na morte do ímpio, né? Você que fica aí desejando a morte do ladrão, a morte de fulano, de A, de B, Deus ele não tem prazer, irmão, na morte de seja quem for, não. Pode ser a pior pessoa do mundo, segundo o seu ponto de vista. Para Deus, nada é impossível, né? Então, como lemos aqui, Deus ele é justo, a obra de Deus é perfeita. Ninguém se apresenta diante de Deus e vai querer culpar Deus, incriminar Deus de não ter tido uma chance, não. Deus ele dá 1, 2, Deus dá várias chances. Olha o caso desse jovem, 7 tiros e ainda está vivo, né? Então, quantas chances ele não deve ter tido, né? Cada drogada ali que ele dá ali, Deus o livre de uma overdose, e o diabo ali pedindo a alma dele, deixa eu levar ele agora, porque sabe que vai direto para o inferno, e o diabo ali pedindo a alma, Deus, deixa eu levar ele agora, e Jesus intercedendo, dá mais uma chance, e Deus vai dando chance, e naquele grande dia, vai se apresentar a alma diante de Deus, e Deus vai dizer, tá aqui, eu te dei essa chance, essa, e você não quis nada comigo, rapaz. Vai chegar uma hora, né, que... Então, vai chegar a hora que o juízo vai pesar, né? Deus, né, como eu costumo sempre falar, Deus ele é um Deus misericordioso, né? Deus ele é um Deus misericordioso. Só que quando Deus decretar o juízo, não vai adiantar mais clamar por misericórdia. A hora de clamar enquanto está vivo, a hora de se arrepender enquanto está vivos, né? Pois que morrer, meu amigo, minha amiga, acabou-se. Amém? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos.